Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa maratona do IGCast. Segundo dia tá bombando, já gravamos vários episódios legais aqui que você não pode perder. E você também não pode perder a IG Expo, a maior feira de higiene e limpeza da América Latina. Tá todo mundo aqui assistindo esse episódio, visitando os congressos, visitando as feiras, conhecendo as tecnologias. Então, se você tá na cidade de São Paulo e não veio ainda, não fez sua credencial, venha que você ainda tem até quinta-feira, né? Até amanhã para você poder realizar a sua visita e aproveitar tudo que essa feira pode te oferecer. Bom, talvez você já saiba, mas eu sou o Gabriel Ranier, sou o seu apresentador aqui no IGCast e hoje eu tô com um convidado aqui super especial que já fez sua palestra aqui na IG Expo, motivando diversos funcionários, mostrando também como que a gente deve olhar para os heróis invisíveis, aqueles que estão de fato mudando a sociedade de pessoa em pessoa e a gente tem que saber valorizar muito bem eles. Então, antes da gente começar esse papo, eu quero deixar aqui meus agradecimentos aos nossos patrocinadores, Alpha Tenants, e que você pode conhecer mais em alphatenet.com.br, a DaduPac, que você pode conhecer mais em dadu.com.br, a InService, onde você pode visitar o site inservice.com.br para conhecer os seus serviços, assim como também da SAMI, SAMI.com.br, e a Cumber, que também você pode acessar o site em cumber.com.br. Todos esses fazem com que esse episódio, esse podcast, chegue até você e a várias pessoas em todo o Brasil e esteja também aqui na feira IG Expo. Bom, estou aqui agora com Caleb Luo, engenheiro de produção de formação, vasta experiência no mercado financeiro, etc., como a gente conversou, processos também, né? Mas hoje atua como especialista em desenvolvimento humano, coach com forte atuação no setor de limpeza profissional. E eu achei incrível isso, Caleb, porque é um setor que de fato precisa, principalmente quando a gente fala da base desse setor, precisa de uma motivação diária para conseguir seguir sendo o herói invisível que você tanto fala, né, Caleb? Seja muito bem-vindo. Gabriel, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar participando aqui do IGCast e realmente você trouxe aqui um ponto super importante. Muitas vezes a gente está falando de pessoas que estão dando suas vidas, elas estão dedicando horas de trabalho, seu esforço, estão longe de suas famílias e estão lutando para ter o seu sustento também. E no final, o que elas estão fazendo? Elas estão combatendo inimigos invisíveis. Eles são heróis invisíveis que combatem inimigos invisíveis no nosso dia a dia. Então eles merecem, né, toda a nossa honra e também todo o nosso reconhecimento do valor que eles têm para a sociedade. É verdade, Caleb, você falou algo muito importante. E você, na tua história, você pôde contar com esses heróis invisíveis ali, né? Você contou um pouquinho aqui, você conta também nas suas palestras de como que você enxergou esses heróis invisíveis e pôde aí falar ao longo do teu trabalho também, fazendo com que as outras pessoas também enxerguem para eles, né? Você pode contar um pouquinho de como que foi essa percepção e essa virada de chave na tua vida? Fantástico, ótima pergunta. Bem, eu gosto de falar que eu tenho aqui milhagem e hospital, né? Então eu tive 2 vezes câncer, eu já passei por diversas cirurgias, né? Tive até cirurgia cardíaca, tive infarto em 2018. Então eu sou uma pessoa que já passou bastante tempo acamado, bastante tempo em quarto. E no final, né, eu entendi o que significa ser paciente. Quando você fala assim, puxa, você é paciente. O que é paciente? Em todos os sentidos possíveis. Em todos os sentidos, porque às vezes você pensa, paciente eu vou estar na fila, né, para ser atendido. Não é. Paciente é o seguinte, você está lá no quarto, você está com um montão de aparelho ligado em você, você não pode fazer nada, você só pode o quê? Esperar. Você tem que ser paciente, espera a alimentação, espera o medicamento, espera para te darem banho, você espera para tudo. E aí, o que eu acho que é interessante, assim, a gente vive numa sociedade em que você tem que se planejar para tudo, você tá sempre atolado de trabalho, nunca tem tempo para parar, e parece que a única hora que você pode parar e que te é permitido, parar e descansar, é se você estiver doente. E o mais estranho é que quando você para, você consegue ver que o mundo continua. Às vezes aquilo que era tão importante para você fazer, que não dá, mas senão eu vou perder. De repente para e às vezes você fica 10, 20 dias, o mundo continua e depois você ainda consegue voltar. Então aqui, né, você ser paciente também, eu trago um pouco de aprendizado que eu tive, foi calma aí. Às vezes a gente está lá, né, esse aqui parece que o mundo vai acabar. Mas tem coisas que podem mudar o curso da sua vida, às vezes pode ter sido um acidente, pode ter sido uma doença ou alguma enfermidade, qualquer coisa que aconteceu,
E aí você, se eu parar para pensar um pouco, tem mais na vida do que isso, do que só o trabalho, do que só a produtividade. Eu acho que quando a gente consegue olhar para isso, você volta mais forte no sentido de, calma aí, eu não preciso me desesperar. Como é que eu posso ter agora resiliência para poder continuar enfrentando as coisas e saber o que valorizar de verdade, né? Eu acho que aqui a gente como ser humano, né, trabalho é importante e tudo, mas você tem família, você tem seus amigos, você tem a sua própria saúde. Sua própria saúde. E a gente só sente falta disso sempre quando não tem, né? Assim como limpeza. Eu só percebo que não há limpeza quando há sujeira, quando há contaminação, mas quando tem, parece que a gente acha que deve ser a coisa mais natural do mundo, né? Exato. Já devia estar assim. Exato, né? Não existe todo um trabalho, uma cadeia de valor para fazer com que aquele ambiente esteja limpo. E eu imagino que nessa milhagem ao hospital você esteve durante muito tempo também brigando com esses inimigos invisíveis, né? Tanto internos, mas também do hospital, que tem todo um risco de infecção do paciente que está ali, né? Foi nesse momento que você começou a valorizar mais esses heróis invisíveis também? Como que foi essa virada de olhar ali para isso? Perfeito. Acho que uma das coisas que mais mexe com você quando você está internado, especialmente se você estiver nas unidades onde você tem mais monitoramento, então você está com aparelhagem, você praticamente não dorme direito. Por quê? Porque a cada 2, 3 horas vem alguém tirar medição, vem te aplicar alguma coisa, passa a pessoa da limpeza para poder cuidar, o profissional da limpeza passa lá. Então você começa a observar que nesse ciclo, dentro do hospital, tem muita gente trabalhando. A gente costuma só olhar para o médico, né? O médico, a médica, eles são os heróis que estão usando, né, o uniforme deles, estão de jaleco. Mas os outros heróis são todos invisíveis. A pessoa que traz a sua alimentação, que está cuidando disso, alguém que vem te perguntar como você está, às vezes vem a pessoa também da fisioterapia. Então, assim, por você estar lá, tem muita gente olhando e zelando por você sob diversos aspectos e sem eles não tem como recuperar. E aqui a limpeza é essencial. Por quê? Porque de nada adianta você passar por uma cirurgia, aí você está todo, né, ensanguentado, né, tentando se recuperar e daqui a pouco pega sepse ou acontece alguma coisa. O risco de infecção em hospitais é gigantesco, né? Eu tenho alguns amigos médicos, eles falam a gravidade que os pacientes chegam muitas vezes piora depois que eles chegaram no hospital, né? Olha só. Tipo assim, infecção bacteriana, aquelas bactérias de hospitais que são extremamente resistentes ou algo do tipo. Isso só reforça a importância da limpeza nesses ambientes, né? Exatamente. Existe o Instituto de Segurança do Paciente, é uma coalizão, né, de profissionais de hospitais aqui do Brasil. E o que eles buscam, né? Como é que a gente aumenta a segurança do paciente? E, olha só, a principal campanha que eles fazem é lave as mãos. Todas as pessoas, não importa se é médico, qualquer pessoa que vai acessar o leito ou quarto de alguém no hospital, lava as mãos antes. Porque você pode estar trazendo algum elemento contaminante de fora, você pode sem querer ter mexido no chão, caiu algum, assim, é tudo tão microscópico e tão rápido. Só que se você faz isso, você reduz em 50% a chance de você ter, né, uma piora na pessoa, né? Você está salvando vidas fazendo isso. E além disso, você está ajudando com um ambiente para, assim, se você causa menos estrago, você já deixa ele mais sustentável do zero, né? Então, sim, parece uma coisa boba, mas lavar as mãos faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a gente tem visto aqui, tanto nesses episódios, como em todo o sistema de educação aqui da IGESP e da Abralimpo, o quanto que a limpeza está vinculada, de fato, a cuidar de pessoas, a cuidar de vidas. E essa visão que você está trazendo aqui, eu acho que só corrobora e melhora ainda mais esse argumento, né? Então, tipo, a limpeza profissional, o facilities ali é sobre cuidar de pessoas, é sobre cuidar de vidas, é sobre fazer com que essas pessoas se sintam melhores, mais saudáveis, né? E quem faz isso tudo acontecer, muitas vezes não tem a valorização que deveria. Exato. E você, de certa forma, briga por isso também nas suas palestras, no seu trabalho, né? Qual que é a tua visão hoje sobre a forma como esses profissionais são tratados hoje no mercado de trabalho e quais dicas você daria para empresas, ou então, talvez, que case de sucesso você pode compartilhar com a gente de empresas que valorizaram mais esse profissional e isso realmente trouxe resultados? Eu gostaria primeiro de compartilhar, acho que um caso emblemático, porque às vezes a gente olha para cá e fala, puxa, mas como é que é, né? Vamos trazer um caso interessante de que onde a própria limpeza ela faz parte da estratégia de sucesso da empresa.
Então, a gente tem, né, lá nos Estados Unidos, o complexo de parques temáticos da Disney. Legal. O próprio Walt Disney, o cara que criou os parques, ele definiu que tem 3 pilares para um parque temático funcionar e ser bem sucedido. Um deles tem que ser divertido, o segundo tem que ser amigável, o terceiro tem que ser limpo. Olha só. Você fala Disney, que né, todo mundo sonha, como é que o cara construiu aquilo? E a Disney é um grande case de experiência, de experiência Exatamente, do experiência do cliente cliente. E tal. Exatamente, aí para ele era isso, se o parque for divertido, amigável e limpo, as pessoas vêm e elas vão voltar. E você vê o caso de sucesso até hoje. Em vários países no mundo, né? Exatamente, vários países no mundo. E o que é engraçado, lá é tão limpo que chama atenção. Quando, assim, eu fiz cursos de liderança e cursos de gestão lá dentro. Na Disney? Na Disney, eles têm um instituto, é super legal. Você sai mais fã do que entra, eu imagino. E aí foi engraçado que eles fizeram uma pesquisa, assim, só de perguntar, gente, fala uma característica do parque. Assim, o que veio pra mim foi, é muito limpo. E a maioria das pessoas falou, é muito limpo. E eles falaram, é de propósito. Caraca. Não é sem querer. Porque é um desses pilares. Porque é um desses pilares, porque o Disney já colocou. E aí, estrategicamente, eles falaram, a gente já faz o parque incentivar as pessoas a não sujarem. Então ele falou, olha, a gente fez medidas, e eles usam métricas e tudo, e eles falaram, olha, se a pessoa der mais de 10 passos aqui, ela vai jogar o lixo no chão. Então a gente já deixa uma lixeira a cada 9 passos de distância, no parque todo. Elas estão disfarçadas, né? Não fica evidente, faz parte do cenário. Mas sempre que você precisar, você tem um lixo para poder jogar. Então isso já cria a cultura de que, opa, tá limpo, eu também não vou ficar largando lixo. Exato, né? Legal. Outra coisa que é super legal, e aí tem a ver com a valorização do profissional de limpeza, lá os profissionais de limpeza, eles se veem como parte do elenco. Assim como a pessoa que está vestida de Mickey, está vestida de Minnie, está vestida de personagem, as pessoas que estão atendendo e servindo alimentos, o profissional de limpeza, ele também faz parte do elenco. Então, ele tem seu crachá, tem seu uniforme, ele tem que estar bem asseado, como todo mundo, porque agora você vai entrar no show. E, olha que interessante, quando vão falar sobre produtividade para ele, né, tem um conjunto de adesivos que ele pode distribuir para as crianças, por exemplo. Então, imagina que a pessoa está aqui, ela tá resolvendo uma questão de limpeza num ponto, vê uma criança chorando. Ela pode chegar perto da criança, dar um adesivo, pega um doce, faz alguma coisa, às vezes que está acessível para ela, e ela vai ser reconhecida por estar fazendo o quê? Cumprindo o propósito da empresa, que é poder trazer alegria, que é poder trazer a diversão, e depois continuar limpando, não tem problema. O ponto ela entende que ela está lá como parte do show. Ela não está só, estou só fazendo a minha atividade. Então esse aqui é um exemplo muito legal de que quando a pessoa ela sabe que no entorno onde ela está, naquele contexto, ela é relevante, porque ela faz parte, ela vai poder fazer com muito mais alegria, vai fazer com mais eficiência, e ela não vai ser também cobrada de, puxa, então ela não tem dúvidas. Sim. Porque a prioridade dela está clara, dado que o propósito está claro. Não, perfeito. E é aquele caso até, tem um caso da NASA, né, na época que eu tava mandando o homem pra Lua pela primeira vez, e eu me corrija se eu estiver errado, mas ela pergunta pra uma profissional de limpeza que tá lá varrendo o chão e faz, como que você... O que você está fazendo aqui, né? Como que é para você trabalhar aqui dentro da NASA? E ela fala que ela, na verdade, não tá só limpando, né? Ela tá ajudando o homem a chegar na Lua. Perfeito. E é muito isso que você está falando, né? De trazer esses profissionais também para a estratégia do negócio e como que isso pode impactar a empresa como um todo. Mas, infelizmente, Caleb, a gente não vê isso, né, no dia a dia, né? Então, você trouxe um ótimo case de sucesso aqui, mas o quanto que você acredita também que essas empresas, não só de terceirização, mas as empresas que também terceirizam, que tomam esse serviço, também podem mudar a vida dessas pessoas, né? Porque assim, essas pessoas, muitas vezes, elas sofrem muito para chegar até ali o âmbito de trabalho, né? Então sai de uma periferia, que já, tipo assim, muitas vezes uma mãe de família ou algo do tipo que não tem uma condição nem de como deixar o filho, sai cedo, pega 2 horas de transporte para chegar ali, para poder fazer uma limpeza e muitas vezes ser destratado, né? E não à toa a gente tá hoje sofrendo com a falta de mão de obra gigantesca no mercado, né? Então, você que passou por outros mercados, inclusive, né, no mercado financeiro e tal, etc., e veio para o mercado de limpeza, você sente alguma diferença, tipo assim, da empresa que é terceirização de serviços, do mercado de limpeza, ou das outras empresas que só tomam o serviço? Qual que é a tua visão desses dois âmbitos para esse profissional que fica no meio, que muitas vezes ele não é nem funcionário de um nem de outro, né?
A questão, né, do funcionário terceirizado sempre é complicada, porque ele está prestando um serviço, mas não se sente parte, né? Muitas vezes as pessoas da firma estão comemorando algo e a pessoa está no ambiente, mas ela não é convidada, né? Porque ela não tem o crachá, ou né, ela não tem o mesmo acesso. E aqui é onde eu acho que se a gente consegue tirar um pouquinho o CNPJ e começar a olhar mais para os CPFs, né, que são pessoas. Perfeito. E você, aí, se você está terceirizando com alguma dessas empresas, a pessoa não vai ser funcionária sua, mas ela está no seu ambiente. Ela, assim como ela impacta o ambiente, ela é impactada pelo ambiente também. Então, se você consegue, né, pelo menos, aí a gente fala tanto de humanizar os serviços, né, e hospitais foram um dos primeiros a trabalhar a questão da humanização, mas você fala, afinal, o que é humanizar? É tratar como gente. Não é um número, não é um crachá, não é uma coisa, é uma pessoa. E aí, as pessoas, né, quando você consegue tratá-las como, puxa, vai ter uma festa de aniversário, vão comemorar, será que não dá para incluir esse profissional lá dentro? Porque ela faz parte do meio, está conversando com todo mundo. Às vezes, é aquela pessoa que no momento do café, alguma coisa, as pessoas estão conversando, que precisa conversar com alguém. Exato. Então ela até faz, né, ela tem um muitas vezes positivo. É o bom humor do escritório, então, né? Exatamente, ela agrega. Só que nem todo mundo que acolhe. E eu acho que esse aqui é um verbo que falta hoje muito, de acolher. Porque tá todo mundo tão em si mesmado, né? Eu cuido do meu. E tá certo, né? A gente tá com tanto problema. Mas se a gente começa a olhar um pouco o outro e deixa de ser invisível, eu acho que aqui você tem uma chance de mudar a situação. Perfeito, Caleb. E outro ponto que você me fez pensar agora também, a gente tem conversado aqui muito sobre inovação, sobre automação do mercado, IoT e tudo mais, e que consequentemente a área da limpeza ela vai precisar menos dessa mão de obra por estar integrada a essa tecnologia. E a gente tem muito falado sobre esse aumento de performance e de como que esse profissional ele tem que se qualificar para se atualizar no mercado, para ele poder também integrar nesse serviço que vai ser um serviço com uma maior rentabilidade, que isso está mudando o mercado como um todo. Mas você trouxe um ponto muito importante agora que às vezes a gente não fala, e eu acho que a gente ainda não falou aqui nessa temporada desse podcast, que é como que a gente se preocupa com o lado humano desse profissional também, né? Muitas vezes esse profissional está com medo de eu estar trazendo tecnologias e a gente só trata ele como tipo assim, é a essa tecnologia, traz outro, traz um mais jovem, algo do tipo. Então, que dicas você daria para que essas empresas, ou essas estratégias, que talvez essa empresa que você falou muito do tomador de serviço, né? As empresas que estão ali com funcionário terceirizado, sim, mas que dicas você daria para o prestador de serviço que está ali integrando tecnologia no teu serviço, para que ele também consiga ser mais humano com esse profissional, dado que a gente já viu que os benefícios são gigantes, né? Mas como às vezes talvez eles nem saibam o que fazer, né? Porque foi décadas e décadas no mercado sem valorizar esse profissional. Verdade. E agora, se ele não valorizar, ele não vai conseguir ter o serviço lá na ponta. Não adianta ele ter a melhor tecnologia do mundo, porque se ele não tiver o profissional que use ela ou que complete o serviço junto com ela, ele não vai poder vender isso, né? Sim, perfeito. Aqui, todo o processo de mudança, a gente tem um custo para sair do status quo e poder querer ir. Né? Você quer aprender algo novo? Mas eu já sei tudo. O que eu tenho que agora? Por que vai valer a pena isso para mim? Processos em que a mudança ela é melhor gerenciada, quando a gente pensa em empresas, são momentos em que a empresa está começando a escutar as pessoas também e fala, tá tudo bem você não estar confortável com a mudança. Legal. E não presumir que você quer sobreviver? Então engole a mudança. Não, às vezes ela não vai conseguir engolir a mudança porque para ela não está conseguindo lidar bem, né? Quando a gente olha neurociência, o que acontece? Quando o ser humano ele entende algo como ameaça, ele entra num momento que ou ele vai querer atacar, ou vai se defender, ou vai fugir. Sim. Isso tira de você as melhores capacidades cognitivas. Na verdade é atacar ou fugir, né? Porque o ataque é muitas vezes a defesa que a pessoa tem, né? Exatamente. Então, como é que você faz para ela restabelecer sua capacidade cognitiva de tomar melhores decisões e até poder olhar o cenário e falar, é verdade, olha, não faz sentido para mim ter essa resistência. Mas a primeira coisa é o quê? Eu me sinto ameaçado, eu vou tentar agora ter alguma reação. Melhorar a capacidade de resposta presume o quê? Você poder ouvir um pouco e ajudar a tirar sabe, às vezes a situação tá nebulosa, às vezes a pessoa tá com dúvidas, tá com mitos na cabeça, às vezes viu alguma coisa, leu alguma coisa, a gente tá até, né, aqui a gente tem o pessoal da química ajudando a tirar mitos. A gente tava falando de fake news agora no episódio anterior. Então, será que não tem alguma fake news que tá na cabeça da pessoa? Não, o quanto de notícia que teve dizendo que a inteligência artificial ia roubar o trabalho de todo mundo e tal. Eu até acho que na atuação da limpeza, a inteligência artificial talvez nem chegue tanto assim agora, né, no curto prazo, é muito mais o IoT.
Mas essa pessoa não sabe disso. Ela olha e ela Isso. fica amedrontada, né? Exatamente. Então, se puder adotar algumas estratégias em que você se põe a escutar para poder dialogar melhor, muitas vezes a própria pessoa, o próprio profissional, vai trazer a solução de, puxa, então eu poderia fazer isso para incorporar. Então a gente sai um pouco daquele ponto de, opa, faça isso porque tem que fazer e tal, e como é que você empodera o próprio profissional, porque para poder operar bem com novas tecnologias, você precisa de um profissional mais bem qualificado e que ele seja proativo para se sempre autodesenvolver. Sim. Não dá pra Isso- ficar... A tecnologia, ela evolui rápida demais pra você ter que Exatamente. ficar qualificando toda hora, né? Isso, então, para um profissional poder querer se autodesenvolver, isso já parte de um pressuposto de que você está trabalhando com alguém que já tem protagonismo. E não dá para eu forçar protagonismo, não dá para eu chegar, Gabriel, seja protagonista, a partir de amanhã você vai protagonista. Não existe isso. Protagonismo é um convite. Protagonismo, eu convido você a querer ser protagonista na sua carreira, de buscar o seu melhor. E o que eu vou buscar aqui? Aí muda um pouco o jogo. Eu estou buscando te dar oportunidades para você dar certo. Só que eu preciso de você, porque se você não fizer a sua parte, não tem como a gente ganhar. Então, sistemas em que você tem protagonistas, você tem mais interdependência. Cadeia de comando muda. Sim, e a gente está acostumado com o mercado, principalmente nas prestadoras de serviço, muito hierárquico, né? Uma piramidal demais, né? Então, você tem lá da presidência, diretoria, até chegar em 90% da empresa, que é essa mão de obra distribuída nos clientes, que é muito um top-down, né? Tipo assim, cara, é isso agora, contratamos essa tecnologia, toma, mudamos o serviço assim, toma. E a gente tá vendo cada vez mais o mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo com cada vez mais informação. Exato. As pessoas não estão vendo mais sentido nisso. E se você não tem... É muito difícil você ter, cada vez mais é mais difícil você ter dedicação sem motivação, né? Perfeito. Então, aqui o ponto é, esse tipo de modelo funciona se você entender que você precisa de profissionais com baixa qualificação, que é fácil você poder lidar com o turnover. Agora, se você entende que o turnover está gerando um custo alto, porque treinar e a curva de aprendizado e tudo, e não está funcionando porque a retenção tá baixa... Que é um fato, né? É um Então. fato. Então, assim, quem tá ouvindo aqui, se você acha que o turnover é algo tranquilo, não, né? O custo de você substituir um funcionário, qualificar de novo, até ele ter aquele período de rampagem para poder Exatamente. começar a dar o mesmo valor que o outro funcionário estava dando, você já gastou demais aqui, né? Sim, por isso que quando a gente fala nisso, que seria a guerra pelo talento, é o quê? Puxa, se eu pego uma pessoa mais qualificada, ela quer mais da vida, ela já entende mais um pouco de carreira, ela... Agora, se você, qual é que você vai oferecer para ela? Algo que a engaje para continuar se desenvolvendo e sabendo que não é simplesmente uma questão de dar um salário mais alto. Eu acho que aqui é onde estratégias que você tem, né, de gestão de pessoas e desenvolvimento profissional, elas não seguem mais aquela linha que, tudo bem, vai, então eu vou te dar um cargo aqui. Não, a pessoa fica feliz 1 mês, 2 meses, depois ela já vai embora. Exato. Porque no final, o que ela quer? Ela quer ter uma perspectiva, ela quer saber que está contribuindo para algo maior, ela quer saber que aquele trabalho dela é relevante, ela quer sentir parte, né? Quando a gente fala de engajamento, normalmente tem 2 componentes importantes. Eu pertenço a esse lugar. Então eu sou alguém, eu não sou um número, não sou um crachá, não sou uma matrícula. E segundo, eu contribuo de alguma forma. Eu sei que o que eu faço faz diferença aqui. E aí, muitas vezes as pessoas saem porque, eu não me sinto reconhecido. Agora, quando o reconhecimento ele vem apenas no formato monetário, é aquela última moeda que você tem. Porque no final ela tentou de várias formas ser reconhecida e não deu, aí ela fala, então eu vou para algum lugar que me paga mais. E a gente sabe, o mercado é competitivo, vai acontecer, só que aí o que a gente entra? A gente entra numa armadilha, né? Porque no final você tá cada um tentando pegar e aí como é que você vai resolver? Não constrói nada sustentável, de fato. Não constrói, né? porque a longo prazo não tem. E aí, no final, ainda custa mais caro. Então, quando a gente fala de estratégias de gestão de pessoa, né, mirando no desenvolvimento de talentos, é muito mais de você poder olhar, puxa, como é que eu aproveito os pontos fortes dessa pessoa, vejo que ela está realmente contribuindo, ela está crescendo, ela está podendo fazer a diferença, e com isso, ela sente parte e fala, puxa, eu não gostaria de estar em outro lugar, aqui é bom. Eu Sim. gosto de estar aqui, eu gosto e faz sentido para mim. E aí tem a ver o quê? Tem a ver com propósito, tem a ver com, né, como a pessoa é valorizada dentro da própria empresa, tem a ver com os colegas, tem a ver com o líder. Cultura, no final do que a gente dia, a fala cultura tanto. de tudo isso, né? Dessa Exatamente. organização. Porque você... não é ter só o melhor talento, né? Porque é isso, pelo que você está dizendo, não adianta eu ter o melhor talento, porque se eu não conseguir... o desafio não é nem reter ele somente, porque talvez eu nem consiga fazer com que ele dê o melhor de si.
Exato. Se eu não tiver um ambiente propício para ele poder estar motivado e dedicar e dar todo o teu potencial ali, às vezes eu contratei o melhor talento, mas eu não consegui ter esse melhor talento dentro da organização e depois ele foi embora. Exato. Né? Então o talento sozinho ele não vai se resolver. Agora, com o ambiente em que propiciona para a pessoa a oportunidade dela fazer o seu melhor, dela poder se destacar, dela poder crescer, assumir mais responsabilidades, dela sentir mesmo, puxa, aqui é um lugar bom para eu crescer. Aqui a gente tem o quê? Um ambiente sadio e mais sustentável a longo prazo. Por quê? Nada melhor do que ter o próprio funcionário te defendendo. Exato. E aquela história, né? Se você quer o seu cliente feliz, você tem que ter o seu funcionário feliz primeiro, né? Perfeito. Isso foi muito legal também. Na Disney eles trouxeram isso, né? Eles falaram, olha, eles chamam, né, os funcionários deles de cast, que é membro do elenco. Então eles têm uma frase que em inglês sempre fica bonita essas coisas, né? Eles falam happy cast, happy guest. Que são os convidados. Que são os convidados, somos nós. Sensacional. Então, quando você tem funcionário feliz, você tem cliente feliz. E tem até pesquisas, né? A Gallup fez uma pesquisa muito interessante que ela apontou que profissionais de atendimento, né, de telemarketing, por exemplo, se elas estão num dia ruim, elas custam mais caro trabalhando do que ficando em casa. Porque elas perdem clientes. Caraca. Nos atendimentos. Só custa mais caro para você deixar a pessoa trabalhando e ela mandando o cliente embora, do que você fala, calma, fica em casa, resolve seus problemas, volta amanhã, que daí você não dá prejuízo. Pois é. E você também trouxe um dado antes da gente começar a gravar aqui, que foi das camareiras, não foi? Ah, sim. Então, tem um estudo muito interessante, feito por uma PhD lá nos Estados Unidos. Ela trabalha um conceito que eu acho muito legal, que chama Job Crafting, que é como é que você consegue fazer o trabalho se encaixar em você. Ao invés de, né, muitas pessoas estão sempre procurando o meu trabalho ideal, eu queria saber qual que era o meu trabalho ideal, e aí parece aquela coisa, se deu match, deu certo, se não, vai tentando, né? Ela fala, e se a gente, ao invés disso, falar, como é que eu consigo me inserir melhor no que eu estou fazendo hoje? Legal. E aí ela pensou, puxa, deixa eu primeiro ver se o que eu estou falando tem algum sentido. E aí ela fez um estudo, ela falou, deixa eu pegar um trabalho em que, teoricamente, as pessoas não precisariam ter muito vínculo com o que estão fazendo e ver se essa minha tese faz sentido. Então, ela entrevistou camareiras de hospitais. E foi interessante que ela viu que a performance das camareiras que se viam como profissionais da saúde era muito maior do que aquelas que falam, não, eu só estou arrumando camas. O que você faz? Né? A pergunta básica seria, o que você faz? Por que você... E aquelas que falam, não, eu estou ajudando as pessoas a se restabelecerem. Eu quero deixar uma cama bonita, porque a pessoa vai ficar mais feliz, ela vai se recuperar mais rápido. Eu cuido da saúde também, eu faço parte. Que mais uma vez a gente volta no faço parte. E do propósito. Incrível. E é muito disso, né? Saber que você faz parte desse todo. Ter esse sentimento sistêmico para que ela não faz ali, tô só fazendo aquela ação para pagar minhas contas no final do mês, né? Eu acho que é não só uma produtividade maior, mas também uma realização maior desse profissional no dia a dia. Sim. A pessoa ela pode contar com orgulho. Uma pessoa que diz que, puxa, eu sou uma profissional da saúde, estou ajudando e é dessa forma que eu contribuo, ela tem orgulho para poder contar para os outros do que ela está fazendo. O trabalho honra à medida que você faz ele com propósito e com sentido. O que fica difícil é se a pessoa faz simplesmente por fazer. Aí o que ela está fazendo? Estou trocando meu tempo por um pagamento, estou vendendo, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, então... Estou sendo um produto, né? Que eu acho que é a pior sensação que você pode ter dentro da... Afinal de contas, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né? Exato. É um texto trabalhando, um texto dormindo. Então, assim, se você não consegue se encaixar, e eu acho que esse job crafting que você trouxe é sensacional. Se você consegue se encaixar disso da melhor forma, consequentemente, tua vida também vai ser melhor no tempo que você estiver aqui, né? Sim. E o que é interessante é que esse se encaixar não é simplesmente você falar, não, então agora vamos criar uma frase de efeito mágica, todo mundo vai adorar e resolveu. Não, é você conseguir se enxergar fazendo aquilo. E muitas vezes isso o que pressupõe? Claro, a gente tem procedimentos e tudo, mas certas coisas é dar espaço para a pessoa poder trazer o que ela tem de dentro dela, a essência dela. Então muitas vezes o que eles viam que era diferente nas camareiras era, essa gosta de dobrar um pouquinho desse jeito. Legal. Uma deixa um papelzinho, melhora logo. São coisas pequenas que às vezes a gente fala, né? Como eu fiz Six Sigma, né, Black Belt, você acaba falando, gente, mas tá fugindo do processo, né? Mas às vezes é isso que torna humano, porque uma máquina não faria isso. Exato. Mas uma pessoa que se importa, às vezes ela faz alguma coisa e ela nota, às vezes ela notou que a pessoa gosta de flor e deixa arrumadinho a flor. São coisas pequenas, mas para quem tá lá na cama do hospital, percebe, porque você fala, puxa, alguém se importou comigo. Isso acho que não tem preço. Isso é algo que só o ser humano pode fazer. Então, quando a gente fala de humanizar, se eu consigo humanizar o profissional ou a profissional que está exercendo a sua função,
ela também vai poder se sentir à vontade para humanizar o atendimento dela. Vira uma coisa natural, e para isso você não precisa criar um manual de instruções. É o Happycast, Happy Guest. Exatamente. Perfeito, Caleb. Caleb, sensacional esse papo. Eu gostei demais. Já tô saindo até mais motivado para contribuir isso lá na cultura da Find.me também na minha empresa. E também espero que tenha somado aí para você que está assistindo. E Caleb, eu queria pedir uma última dica, né? A gente falou de uma dica, de um conselho para o tomador de serviço e para o prestador de serviço. Sim. Agora eu queria que você deixasse aqui talvez uma dica para o herói invisível, que está nesse meio e para que ele continue buscando essa jornada de herói ali, que ele se motive. O que esse profissional pode fazer? O que você aconselha, ou dá de dica para esse profissional para ele seguir nessa jornada tão árdua que a gente vê aí no dia a dia? Sim, primeiro, né, eu queria dar os parabéns e reconhecer e honrar esse trabalho, né, que você profissional de limpeza faz. Você pode falar para ele aqui, ó, na câmera. Legal. Então vamos lá. Então, primeiro eu queria honrar, valorizar e reconhecer o valor que você profissional de limpeza traz. Eu, por já ter passado muitos dias internado, já passei mais de 60 dias internado, diversos níveis. Eu sei como vocês chegam com carinho, com amor, vocês querem cuidar, vocês são gentis. Vocês querem chegar lá e ajudar mesmo. Eu nunca tive assim uma experiência ruim com vocês. E o que eu posso dizer é, às vezes, um sorriso, às vezes você tá lá presente já faz a diferença. Então, não precisa se esconder com vergonha, apareça, faça parte, porque no final você faz parte do processo curativo também. Não é só o médico que está fazendo lá o trabalho, não são só os remédios, mas a presença humana, isso faz uma diferença enorme. E você traz a segurança para as pessoas. Então, uma coisa eu sei que é difícil, né? Quando os outros não trazem reconhecimento externo, é você poder falar, não, o que eu faço vale a pena. Mas aqui é isso, olha naquilo que você faz e pensa, puxa, como eu estou ajudando as pessoas a terem mais saúde, a terem mais bem-estar, a poderem estar com mais segurança, a poderem fazer os seus trabalhos tranquilamente. Você facilita esse processo. Quando você pode trazer isso e ter esse orgulho, você vai poder estar o quê? Numa disposição melhor para enfrentar também o dia a dia. E aí, não tenha medo de mostrar um sorriso, mostrar-se presente para as pessoas. Por quê? Porque às vezes ela não te vê, mas sabe, você faz falta. Então, nem todo mundo vai perceber de primeira, mas sabe, participe, né? Eu sei que é difícil, né? Muitas vezes a gente fica com vergonha, porque né, ninguém está olhando para a gente, mas não se faça de invisível. Porque você faz a diferença. Então aqui fica esse convite, né, para você poder ter né, esse orgulho do que você faz e levantar a cabeça e poder também falar, puxa, eu faço parte, eu quero ajudar. E muitas vezes você vai ajudar de forma que você nunca imaginou. E aí você vai participar cada vez mais dos ambientes. Perfeito, Caleb. Muitíssimo obrigado. Aproveita que você está falando com eles e fala suas redes sociais também. Dá seu recadinho para a galera continuar te seguindo. Então tá bom, obrigado. Bem, gente, eu tô no Instagram, é ninja.caleb. Tô também no LinkedIn, Caleb Lu, né, sou top voice lá dentro. Então essas são as duas redes que eu mais uso. Fica o convite para vocês me seguirem. Maravilha, Caleb. Eu vou seguir também, tá? Muitíssimo obrigado pela tua presença, por todos os ensinamentos. Eu gostei muito do nosso papo. E obrigado a você também que assistiu a gente aqui. Obrigado a vocês que estão aqui na plateia e assistiram a gente ao vivo também. É muito legal ter essa plateia ao vivo aqui junto conosco. E a temporada do IGCast na IG Expo ainda não acabou. Então fica ligado que ainda vem muito conteúdo bom aí pra você. Até o próximo episódio.